esse movimento do pensamento que nós conhecemos, que é o pensamento ordinário, esse que pula de um assunto para o outro e do outro para o outro, ele é sempre limitado, ele é sempre finito e ele só nos traz felicidade efêmera. Ele não nos traz felicidade como algo duradouro, como algo permanente, como algo perene. Muito bem, se nós percebemos que o movimento ordinário do pensamento, esse movimento automático dele, ele é por natureza limitado, onde é que estaria o ilimitado? Se o pensamento é por natureza finito, onde estaria o infinito? Essa é uma pergunta que eu faço para cada um de nós observar a própria consciência e tentar responder, onde estaria o infinito? A vida, por natureza, ela é infinita. Ela é extremamente vasta. Ela é um movimento de uma amplidão. Não só a vida do universo, como a vida na Terra. A vida da natureza. Mas a gente, nesse mecanismo estreito de pensar, a gente reduz essa coisa tão vasta e tão grandiosa a pequenos interesses. Eu estava refletindo sobre o nosso corpo. Dizem algumas escrituras que o maior dos crimes é o suicídio. Então eu estava refletindo, por que o maior dos crimes seria o suicídio? A natureza teve um trabalho tão grande de partindo de um espermatozoide e um óvulo, gerar uma célula embrião, um zigoto, que foi se multiplicando aos milhões e aos bilhões para chegar nesse corpo, que é um instrumento para uso da nossa consciência. Então, se você pegar um corpo humano só, a sofisticação da reprodução das células para chegar a esse aparelho fantástico que ele é, a gente vai ver que a natureza é muito grande, é muito vasta, é muito complexa, muito sofisticada e muito linda também. Mas nós, ao invés de termos olhos para ver a amplidão de tudo que existe, a amplidão do movimento da vida, a vastidão do universo, os nossos interesses estão sempre voltados para aqueles pequenos interesses ditados pelo pensamento. E é importante a gente compreender isso, compreender o funcionamento dessa máquina, porque é ela que vai ditar a nossa glória ou a nossa miséria. É ela que nos fará pessoas plenamente realizadas ou pessoas completamente infelizes. Se é possível fazer da vida um movimento harmônico e feliz, é preciso conhecer a máquina, ou conhecer o equipamento, como disse um colega outro dia, né? Porque é esse equipamento que está ditando as nossas ações, a nossa vida e, consequentemente, a nossa felicidade ou infelicidade. Então é preciso observar, porque quando a gente não observa, a gente é inconsciente no movimento da emoção e do pensamento e a gente é arrastado por aquelas emoções e por aqueles pensamentos. Na medida em que a gente observa, em que a gente vê a emoção e vê o pensamento, já há uma consciência que é livre daquele movimento inconsciente. A nossa vida é todo um movimento inconsciente. Mas na medida em que nós observamos, aquilo que era inconsciente passa a ser percebido. E o que é percebido passa a ser consciente. Então, ao observarmos a nós mesmos, isso não é uma teoria. Isso é uma coisa para o instante presente, para todos os momentos.
ao observarmos a nós mesmos, nós naturalmente vamos desbravando esse espaço interno que é a nossa própria consciência. Quando Sócrates falou, então, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo, eu não vejo como reunir um monte de informações sobre si mesmo. Não. Observar a si mesmo. E observar é sempre uma coisa atual, presente. Não é ideia, não é teoria, não é explicação. É uma coisa de cada momento, porque a vida é vivida sempre no presente. O passado e o futuro são movimentos mentais. O pensamento vai ao arquivo da memória onde está o passado e imagina o futuro. Mas nem passado nem futuro não existem. A única coisa que existe, em que a gente pode interagir com a vida, é o instante presente. Então, se no instante presente a gente observa tudo o que se passa dentro de nós, observa a raiva, observa o medo, observa a inveja, observa o pensamento buscando reconhecimento, buscando gratidão, buscando prazer. À medida que a gente percebe esses movimentos instintivos, mecânicos e até inconscientes, a gente vai se desprendendo daquele mundo finito relacionado a essas emoções e a esses pensamentos. Naturalmente, uma outra dimensão se descortina para a consciência. Eu gosto de comparar a consciência ao computador. Você, quando está lá no computador clicando, conforme a clicada que você dá, você entra numa determinada figura, numa determinada janela. Às vezes você quer voltar para outra que você estava e não consegue. Assim se opera a nossa consciência. Dependendo do assunto que eu penso, um assunto desagradável, ele vai suscitar em mim uma energia de medo, ou de tensão, ou de travamento, vai trazer uma certa poluição interior. Eu que não estava vivendo no instante anterior aquela poeira, vamos dizer assim, cliquei, o pensamento foi lá naquele determinado assunto e o quadro mudou. E aí, o que eu preciso fazer? Observar novamente, ver a poeira, para poder sair daquele quadro e abrir um outro quadro da própria consciência. Tudo isso pode parecer muito metafísico e muito abstrato, mas é assim que se opera a nossa mente. A raiva. Dependendo do que eu penso, eu crio uma imagem de como uma coisa deveria ser, e alguma pessoa vai lá e faz o contrário daquela imagem que eu próprio criei. Aí explode aquela raiva dentro de mim, com toda a poluição que lhe é inerente. Então, eu, quando não percebo a raiva, eu sou escravo dela. Agora, se eu estou sempre observando, eu vejo, sem querer eliminar, sem julgar, não posso sentir isso. Nosso pensamento tem essa mania de ser o sensor de tudo. Isso é certo, isso é errado, isso pode acontecer, isso não pode acontecer, como se a gente mudasse os fatos. A raiva é um fato subjetivo, mas é um fato, ele está ali, pegando fogo, a gente está queimando. Não é? Então, se eu olho para o fato simplesmente, se eu percebo o fato, sem julgar, sem condenar, sem querer mudar, naturalmente eu estou consciente, aquilo vem e vai. E o que faz com que a gente viva uma vida de conflito, não só conflito com a gente mesmo, como conflito com as outras pessoas, é porque nós não nos percebemos. Nós não percebemos os movimentos que acontecem dentro de nós
Não percebemos o movimento automático do pensamento sempre em busca de interesses, não é? E, consequentemente, vivemos uma vida extremamente limitada. Por que nós estamos falando disso tudo? Porque essa história de conexão com o infinito não pode se estabelecer através do mesmo mecanismo de pensamento que é limitado. É aquela história, muita gente fala em Deus. O que é Deus? Eu diria, Deus é uma palavra de 4 letras em português, em inglês de 3. A palavra não é a coisa. Eu não estou dizendo que Deus não exista, ou exista. Depende do significado que a gente dá à palavra. Mas para a maioria das pessoas, Deus é uma projeção de pensamento imaginária para a qual ela pede favores. Então, na hora do aperto, na hora do sufoco, a pessoa vai lá, imagina um ser abstrato e pede a ele alguma coisa. Pois eu diria que Deus, enquanto projeção do pensamento humano, de fato não existe. É apenas uma imagem que as pessoas criam. Agora, Deus, enquanto consciência infinita, que permeia todo o universo, que permeia toda a natureza, que permeia todas as coisas, consciência essa que é por natureza amor, sabedoria, força, e que se manifesta através de cada um de nós. Quando nós percebemos o quão limitada é a vida do pensamento, aí eu diria, nesse sentido, eu entendo que Deus existe e que é uma coisa extremamente vasta, extremamente ampla, extremamente infinita. Então, se nós temos algum interesse em religião, é muito importante que a gente entenda o que é religião e, fundamentalmente, isso tem a ver com a nossa própria consciência, com a nossa própria cabeça, com as dimensões que existem dentro de cada um de nós. Então, se nós estamos interessados em religião, se nós estamos interessados em compreender se existe Deus ou não e o que vem a ser, é importante compreender a nossa própria mente e, consequentemente, a abertura ou não que pode existir nela para o infinito ou para o finito. A palavra não importa. Krishnamurti se refere a Deus como o absoluto, o inominável. É algo que transcende o pensamento ordinário. É algo que nenhuma palavra vai esgotar ou descrever. Talvez tenha a ver com esse sentimento religioso cósmico que Einstein fala nesse artigo que está publicado na revista Sofia. Mas ao invés da gente ficar teorizando sobre tudo isso, o que interessa é nós verificarmos se nós próprios somos capazes de abrir as nossas mentes para o infinito e permitir que essa inteligência, que essa consciência religiosa cósmica entre em nós, entre nas nossas vidas, governe as nossas vidas. Quando nós vivemos as nossas vidas apenas no padrão do pensamento, que é o padrão do interesse, nós vivemos vidas limitadas, vivemos vidas estreitas, egoístas, conflituadas. Nós vamos viver apenas em função de nós mesmos. Isso não tem nada a ver com religiosidade. Não adianta também a gente ir para a igreja, qualquer que seja ela, dentro do mesmo padrão do vem a mim, do me dê, me proteja, cuide de mim. Tudo isso é o movimento do pensamento em busca de segurança, em busca de autopreservação. Isso não é a religiosidade. A religiosidade, ela vem a ser
compreender como esse movimento do pensamento é estreito e naturalmente permitir que esse movimento se silencie, serene. E daí uma outra coisa que pertence a uma outra dimensão vem, e que essa coisa ela é inteligência, ela é força, ela é paz, ela é harmonia, equilíbrio. Então, abrir ou fechar essa porta para o infinito depende de cada um de nós, depende do nosso próprio interesse em nos conhecermos. Dependendo do interesse, é para onde a gente vai direcionar a nossa vida. Se eu só gosto de futebol, eu vou ser um jogador de futebol, um técnico de futebol. Se eu só gosto de política, eu provavelmente vou ser um candidato a alguma coisa, ou um assessor político de alguém. Tudo depende de onde estão os interesses. Certamente, cientistas como Einstein, como Newton, tinham aquela curiosidade de descobrir os mistérios da vida, estavam imbuídos desse sentimento religioso cósmico que os movia. Então, se nós estamos interessados apenas nesses pequenos interesses materiais, que é a vida da satisfação, do prazer, do divertimento, do dinheiro e pronto, tudo bem, nada disso aqui que nós estamos falando não tem o menor sentido, estamos falando besteira. Agora, se nós temos interesse em compreender um pouco mais a vida, um pouco mais os mistérios da existência e do universo, se nós realmente temos interesse nisso, nós precisamos mergulhar e nos observar e conhecer a nossa própria mente, porque nela pode estar ou não a porta ou a janela para o infinito, ou pode ser a nossa sina de uma vida estreita, finita, limitada, infeliz e cheia de sofrimento. Interessante nessa coisa de associar a nossa própria mente a essa questão de Deus ou do infinito, tem a ver com isso que a literatura teosófica fala do mental concreto e do mental abstrato. O mental concreto ele é sempre associado a coisas práticas, a coisas materiais. O mental abstrato ele se abre para as coisas transcendentais, para aquela compreensão que unifica, que é diferente daquela consciência que se acha dividida. Krishnamurti, que é o filósofo a quem eu gosto muito de recorrer nesses mergulhos, porque muitas vezes ele funciona como um espelho para mostrar como nós realmente somos. Sobre esse tema, relacionando Deus e a nossa própria mente, ele diz: Deus é algo completa e totalmente insondável por nós. E ele se manifesta quando está quieta a nossa mente. Sem projetar, sem lutar. Quando a mente está tranquila, então a possibilidade de saber o que é Deus. Como eu disse, a palavra não é a coisa. A gente pode usar o nome Deus, como pode usar o nome absoluto, infinito, eterno, inominável. Certamente é algo que transcende essa vida limitada, mas que pode fazer uma conexão com ela. Aliás, eu diria que sem essa conexão, a vida humana é apenas dor, sofrimento e destruição. Com essa conexão, a vida humana pode ser alegria, amor, felicidade. Não a alegria de quem tem, mas a alegria de quem é. De quem é alegre ou é feliz sem depender do que tem. Nós associamos a felicidade ao ter, enquanto que a felicidade real é a felicidade do ser.
É aquela felicidade que vem dentro de nós sem motivo nenhum. A gente não precisa ter isso ou aquilo para ser feliz. Mas o nosso pensamento é muito condicionado, que para ser feliz nós precisamos ter. Isso é um engano, um profundo engano. Então, para compreender esse complicado jogo que o nosso pensamento faz, sofisticado, a gente precisa conhecer essa estrutura mental que a gente dá o nome de eu. E perceber que a natureza da experiência mística é exatamente vendo o eu em movimento, tendo consciência dele, permitir que ele morra para que o eterno se manifeste em nós. Na revista Sofia número 1, tem um artigo da Joy Mills, que é exatamente dentro desse tema, a natureza da experiência mística, em que ela coloca a perda do eu. Exatamente essa coisa que pode se operar no plano da consciência se nós percebermos como funciona o nosso pensamento. E ela diz assim, na experiência mística também há uma perda do eu fenomenalístico. O eu pessoal desapareceu. Não para ser substituído por um eu maior que leva a um ensoberbecimento pessoal, mas por uma total exclusão do eu, uma vez que não pode haver nem eu, nem você, mas apenas o vazio e o pleno. A palavra religião, na sua raiz etimológica, ela significa religare, ligar novamente. Algo que se desligou, que se religa. O que é que se desligou? A nossa consciência, o nosso pensamento, que nos faz sentir separado dos demais. Por isso que a natureza da experiência mística, ela é exatamente a percepção desse movimento do pensamento e o natural deixar que esse pensamento se silencie e se acalme, para que então venha a nós esse estado de não separatividade. É isso que ocorre na vida dos santos. Os santos, em geral, nem todos, mas muitos deles, são pessoas que foram tão plenas, tão cheias dessa energia infinita, que eles não se preocupavam consigo mesmos. O bem de um é tão importante quanto o bem do outro. O bem da coletividade é tão importante quanto o próprio bem. O dia que nós tivermos essa consciência, e esse dia não é uma coisa imaginária para o futuro, mas se nós pudermos aqui agora ter essa consciência, nós percebemos que a vida do eu é como se fosse a vida numa caverna escura. E percebendo isso, a gente pode ver que a nossa pessoa não tem tanta importância assim. As nossas coisas, tudo bem, elas têm uma relativa importância, mas mais importante do que tudo isso, porque todas essas coisas do mundo material são passageiras, porque a nossa vida material é passageira, né? É o que se opera no plano da consciência. E se nós aprendermos a canalizar essa energia do eterno e do infinito, qualquer que seja a condição da vida material, nós estaremos plenos, estaremos felizes. E não estaremos preocupados apenas com o nosso bem, mas com o bem de todos, com o bem de toda a coletividade. Então, espiritualidade, não como ideia, não como palavra, não como teoria, mas como algo verdadeiro, palpável, depende do que se passa na nossa consciência. Depende de nós sermos capazes de perceber o finito para morrermos a cada instante para esse finito e com isso permitirmos que o infinito se manifeste
através de nós. Pode parecer que eu estou falando grego, pode parecer que nós estamos teorizando sobre coisas sem sentido, mas para as pessoas que olham um pouquinho para dentro de si mesmas, nós estamos tentando descrever uma realidade muito delicada, muito sutil, mas que faz toda a diferença. O que nós estamos chamando nessa conversa de conexão com o infinito não é nada fantasioso, imaginário, não estamos falando de disco voador, nós estamos falando das nossas próprias mentes e da religiosidade. Religiosidade externa é aquela que a pessoa vai a uma igreja, vai a outra, mas a sua vida continua a mesma. Agora, religiosidade como coisa real é a abertura desse canal em que o infinito invade o finito e ele, por natureza, governa as nossas vidas, harmoniza as nossas relações, fortalece a nós próprios. Não quer dizer que nós vamos deixar de viver uma vida comum, de ter um trabalho, de ter os amigos, de ter a vida social. Mas, ao percebermos que sem essa abertura, essa vida limitada é sinônimo de sofrimento, nós vemos que somos capazes de fazer essa conexão. Então, o que se está tentando descrever aqui com esse termo, de fato, é algo que pode nos iluminar, que pode nos encher de amor. Mas o amor, não como nós conhecemos. O amor que a gente conhece é desejo, é paixão, é sexo, é possessividade, é apego. Nada disso é amor. O amor enquanto energia pura, incontaminada, essa energia que agrega, que soma, que une, que engrandece, que fortalece, ele só vem a nós quando nós percebemos o movimento limitado do pensamento e aprendemos a morrer para ele. Aí a gente compreende o que é o amor, enquanto sentimento de afeição que une as pessoas, que transforma as pessoas. Dizia Krishnamurti que a vida sem amor é que nem uma terra estéril, não nasce nada. Mas a vida com amor é a única vida que vale a pena ser vivida. Mas o que é o amor? Essa energia que faz tudo florescer e que dá beleza a tudo. É algo que vem a nós quando a gente se abre para o infinito. Porque o infinito é naturalmente beleza, é naturalmente amor, é naturalmente harmonia. A desarmonia está nessa vida estreita que nós vivemos, nos nossos pequenos interesses. Aí é que estão os conflitos, a busca da satisfação e por aí. Então, o que eu tinha a dizer para vocês nessas reflexões são apenas uma tentativa de descrever o mecanismo de funcionamento da nossa consciência, da nossa própria mente, que pode ser uma porta para o eterno, para Deus, para o infinito, e pode fazer com que nós vivamos vidas completamente diferentes dessa vida estreita, baseada nos interesses ditados pelo pensamento. Mas, para abrir essa porta e permitir que essa vastidão de amor, de sabedoria e de beleza que existe na natureza e no universo entre nas nossas vidas, é preciso compreender esse mecanismo, como funciona o pensamento, ao que ele se associa e, consequentemente, nos associa, né, para então descobrir
Se existe essa coisa sagrada chamada Deus, que está em todas as coisas, em todos os lugares, em todas as pessoas, mas que nós normalmente não temos olhos para ver, não temos sensibilidade para perceber. Para mim, religiosidade é isso, abrir-se para o sagrado. Todos os momentos, em todas as coisas, em todas as situações.